Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos agora refletir sobre esse tema, o contentamento, a alegria cristã. Com o fim da série em Filipenses, nós estamos vendo alguns desses resumos, né? Alguns resumos daquilo que é ensinado em Filipenses pelo apóstolo Paulo, daquilo que nós aprendemos, né? Revisões dos ensinos centrais da Epístola aos Filipenses. No domingo passado, nós vimos dessas revisões a respeito do viver cristão, e hoje nós veremos, com a graça do Senhor, mais um desses ensinos centrais, que é a respeito da alegria cristã. Quando Paulo fala sobre a sua alegria, quando Paulo exorta os filipenses a alegrarem-se, né? Quando Paulo fala, sempre que ele fala em alegria na Epístola aos Filipenses, como nós conseguimos resumir isso? Qual é o ensino central a respeito da alegria quando o apóstolo Paulo fala isso aos filipenses? Os irmãos devem ter percebido, né? Quem está lendo e quem leu Filipenses ao longo desses últimos meses, né? Quem acompanhou também a leitura, os irmãos devem ter percebido que o apóstolo Paulo fala muito a respeito de alegria, né? Mas, infelizmente, meus irmãos, muitas vezes a alegria que é ensinada utilizando esses versículos que estão em Filipenses não é a mesma alegria que o apóstolo Paulo ensina aos filipenses. Infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece. O apóstolo Paulo, ele fala sobre alegria cristã nessa epístola cerca de 9 vezes, tanto de modo direto ou indireto. E em todas elas, meus irmãos, em todas as vezes que o apóstolo Paulo cita a alegria, independente da palavra que ele utiliza, independente se a alegria é dele ou dos filipenses, em todas as vezes essa alegria está diretamente relacionada ao avanço do Evangelho, ao progresso da fé. Em todos os casos, em todas as vezes que nós encontramos, a alegria em Filipenses está relacionada ao avanço do Evangelho. Não está relacionado a conquistas ou vitórias pessoais do apóstolo Paulo ou dos filipenses. Não está relacionado a metas ou sonhos que foram atingidos pelo apóstolo Paulo e pelos filipenses. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos alegrar com sonhos e metas que são atingidas. Não é isso. Mas esse não é o ponto do que o apóstolo Paulo ensina acerca da alegria cristã. Não é sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Em todas as vezes que o apóstolo Paulo fala também sobre alegria, meus irmãos, o apóstolo Paulo ou sofreu, ou está sofrendo, ou está disposto a sofrer para que o avanço do Evangelho aconteça e então ele possa alegrar-se. Essa é outra característica a respeito da alegria que nós encontramos lá na Epístola aos Filipenses, daquilo que é ensinado na Epístola aos Filipenses sobre a alegria. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Então nós vamos basear a nossa reflexão nesse ensino central da alegria, tendo como pressuposto esses dois pontos, sabendo que em Filipenses a alegria sempre está relacionada ao avanço do Evangelho, de alguma forma, como nós veremos, e também ela sempre está associada a algum tipo de sofrimento do apóstolo Paulo, inclusive dos próprios filipenses. E é isso que é interessante entender a respeito da alegria. Não estou dizendo que a alegria, que o ponto central da alegria cristã é o sofrimento. Não estou dizendo isso. Estou chamando a atenção dos irmãos para essa característica que é ensinada aqui em Filipenses. Esse, meus irmãos, não é o conceito de alegria que nós ouvimos em muitos locais por aí. Esse não é o conceito de alegria que comumente nós tínhamos. Não é isso que é ensinado sobre a alegria quando citam os versículos de Filipenses, versículos tão famosos,
Tudo posso naquele que me fortalece. Viver é Cristo, morrer é lucro. Não é esse ensino que muitas vezes nós encontramos quando esses versículos são utilizados, né, por aí. O resumo da mensagem da Epístola aos Filipenses, meus irmãos, sobre a alegria cristã é: mesmo com as adversidades, mesmo com as angústias, mesmo com o sofrimento, mesmo com as dores, o crente deve se alegrar pelo avanço do Evangelho. E ainda mais, deve buscar encontrar a sua alegria, a alegria que há em Cristo por meio do avanço do Evangelho. Ao longo dessa epístola, nós vemos 3 frentes desse avanço do Evangelho. E esses serão os pontos que nós analisaremos hoje, que nós refletiremos hoje. O avanço do Evangelho no mundo, como em direção àqueles que não conhecem a Cristo, como que o reino de Deus sendo ampliado e as suas fronteiras sendo ampliadas nesse mundo, esse como sendo o primeiro ponto da alegria cristã, ver o Evangelho crescendo, ver o progresso do Evangelho, o avanço do Evangelho neste mundo. O segundo ponto é ver o avanço do Evangelho, e não só ver, como nós veremos, o avanço do Evangelho na igreja, em nossos irmãos, através do crescimento dos crentes, do amadurecimento, o avanço do Evangelho no crente. E ainda mais, não somente ver esse crescimento, mas inclusive alegrar-se por ser um instrumento desse crescimento. Esse é um dos pontos que Paulo mais cita sobre a alegria dele. Ser um instrumento para o crescimento, para o amadurecimento dos crentes, da igreja. E o terceiro ponto, o avanço do Evangelho, a alegria de ver o avanço do Evangelho em si mesmo. Perceber as características, aquilo que é externalizado e que mostra um coração que está sendo conformado ao Senhor, que está encontrando verdadeiro contentamento, satisfação, que é externalizada pela alegria no Senhor. Um contentamento, uma satisfação que nos capacita a nos alegrarmos e a suportarmos qualquer que seja a adversidade. Por isso Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós lembraremos disso também. Nós precisamos notar também, meus irmãos, e nós veremos isso, que quando o apóstolo Paulo diz que o crente deve alegrar-se com o avanço do Evangelho, com o progresso do Evangelho, seja no mundo ou na igreja, né, nos irmãos ou em si mesmo, Paulo não está colocando aqui o crente como um espectador que simplesmente vê e se alegra. Não é de forma passiva, mas é buscando alegrar-se, buscando encontrar alegria e contentamento nesse avanço do Evangelho, buscando ser um instrumento, direto ou indireto, desse avanço. Mais uma vez, vou repetir para os irmãos. O ensino central que nós revisaremos hoje, né, a respeito da Epístola aos Filipenses sobre a alegria cristã, é que mesmo em meio às adversidades, sejam elas quais forem, em que níveis forem, mesmo em meio às adversidades, o crente deve encontrar a alegria no avanço do Evangelho. Seja no mundo, o Evangelho alargando aí as suas fronteiras, seja na igreja, com o crescimento, o amadurecimento do povo de Deus, seja em si mesmo, com a continuação, a completação da boa obra, né, progressiva da boa obra que foi iniciada em nós. A primeira fonte para a alegria constante do crente
deve ser o progresso do Evangelho ou o avanço do Evangelho no mundo. Por favor, meus irmãos, abram aí as suas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18. A palavra do Senhor diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, e aqui eu lembro os irmãos que não foram poucas coisas. Paulo está sendo muito discreto aqui em falar sobre as coisas que lhe aconteceram, e eu lembro que quando nós refletimos sobre esse trecho, o ponto que eu quis focar para os irmãos foi que Paulo não considerava que tudo aquilo se tratava dele, né? Ele não se colocava como ponto, como foco, né, de tudo aquilo, mas sim o avanço do Evangelho. Então, nós devemos lembrar que tais coisas que aconteceram não foram poucas coisas. Se você quiser ver o currículo de sofrimentos do apóstolo Paulo, você pode ir lá depois em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 28, o apóstolo Paulo fala sobre todos esses sofrimentos que ele passou. E lá em Atos também, como nós veremos, do capítulo 21, que é quando o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém, até o final da o final do registro de Atos, no capítulo 28, o apóstolo Paulo vem o tempo todo sofrendo, e tudo por conta do avanço do Evangelho. Tudo por conta da proclamação do Evangelho de Cristo. Então, quando ele fala que as coisas que aconteceram a ele não está falando de poucas coisas, embora ele aqui não as detalhe. Não detalhe essas coisas. Muitas coisas aconteceram, mas não importa o que aconteceu a ele. Por quê? Próximo versículo. A continuação do versículo, né? Porque estas coisas têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Não se tratava de Paulo. Paulo não está aqui supervalorizando a sua condição. As coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Versículo 18. Todavia, que importa? Meus irmãos, que expressão interessante, maravilhosa, apóstolo Paulo. Quantas vezes nós não perdemos a oportunidade de ter dito isso? Todavia, que importa? Se o Evangelho está avançando, se o Evangelho de Cristo Jesus, se Cristo está sendo proclamado, que importa o que tem acontecido a mim? Se Cristo está sendo pregado, o que importa a motivação daqueles que estão fazendo isso tentando derrubar a Paulo, ou tentando trazer mais tribulação a Paulo? O que importa os seus sofrimentos, a sua prisão, as suas dores, a decepção com aqueles que pregam a Cristo por discórdia? Que importa? Uma vez que Cristo, continuando a leitura, de qualquer modo está sendo pregado, e eu lembro os irmãos que aqui de qualquer modo está se referindo à motivação daqueles que pregavam sinceramente ou não, e não à forma do evangelho que eles estavam pregando. Paulo jamais deixaria passar um evangelho não genuíno. Então aqui não abre portas para que qualquer coisa seja feita para que o evangelho chegue a alguém. O evangelho tem que ser o evangelho genuíno de Cristo Jesus, o verdadeiro evangelho. Mas, uma vez de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, ou me alegro. Sim, sempre me regozijarei. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, aos Filipenses, primeiro que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas, e tudo que aconteceu até ali foi para o progresso do Evangelho, sim. E segundo, que as circunstâncias de Paulo não roubam a sua alegria.
ninguém poderia roubar a alegria de Paulo, porque Paulo confiava no Senhor e conhecia ao Senhor. Com a prisão do apóstolo Paulo, os opositores do Evangelho, os inimigos do Evangelho, os inimigos de Paulo, eles esperavam que a mensagem de Paulo a respeito de Cristo Jesus fosse calada. Eles esperavam que aqueles que seguiam a Paulo fossem espalhados e também intimidados. Mas não foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui que, apesar de todas estas circunstâncias, o Evangelho ele continuou sendo pregado. E aqueles que poderiam, inclusive, se intimidar, temer, porque o líder, o apóstolo Paulo, estava preso, estava ali há tanto tempo impedido de ser um pregador da palavra de Cristo. Estes não se intimidaram. De forma ainda mais ousada, pregavam o Evangelho. E ainda mais, mesmo aqueles que não tinham a motivação correta para isso, que faziam isso por inveja e porfia, como o apóstolo Paulo diz, estavam sendo instrumentos para o avanço do Evangelho. Mesmo que seus corações não desejassem isso realmente. Independente das circunstâncias do apóstolo Paulo, independente de tudo parecer contrário ao avanço do Evangelho, ao progresso do Evangelho, o Evangelho avançava. E era por isso que o apóstolo Paulo se alegrava. Por isso que ele dizia, sim, eu me regozijo, eu me alegro. Meus irmãos, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo aqui ele não ficou analisando a sua vida de sofrimentos, e então, uma vez que ele estava ali naquela prisão, ele pensou, não, pelo menos, já que eu estou preso aqui, pelo menos as coisas estão indo bem, né? Pelo menos de uma forma ou de outra, algo está acontecendo e apesar do meu sofrimento, tudo está indo bem. Não, meus irmãos, não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é isso que ele está comunicando aqui. Não é que o apóstolo Paulo estava cuidando da sua vida, preocupado com qualquer outra coisa, e então, de repente, o evangelho avançava, como que num passe assim, de mágica, o evangelho avançou. E aí Paulo se alegrava. Não era isso. A alegria que Paulo tinha aqui com o avanço do evangelho era uma alegria que vinha também da instrumentalidade de Paulo. Paulo, ele não era apenas um observador do avanço do evangelho. Ele era um instrumento do Senhor para promover esse avanço. O apóstolo Paulo estava ativamente e intencionalmente envolvido com o avanço do evangelho. E mesmo que o preço a ser pago por ele fosse muitas vezes alto demais, com prisões, com castigos e sofrimentos, ele se alegrava. E se alegrava porque o evangelho estava avançando, porque o evangelho de Cristo Jesus estava sendo pregado. O apóstolo Paulo encontrava alegria, contentamento, à medida que o evangelho avançava e o nome de Cristo era proclamado a todos, e não à medida em que as suas circunstâncias eram favoráveis a ele ou não. O apóstolo Paulo, meus irmãos, agia em direção a esse avanço do evangelho, buscando esse avanço, independente dos danos pessoais que ele sofria. E que privilégio era para o apóstolo Paulo ver o evangelho progredindo e sendo um instrumento desse evangelho. Meus irmãos, por favor, abram aí em Atos, capítulo 21. Vamos ler do versículo 7 ao 14. Vamos ver a disposição aqui do apóstolo Paulo, o quanto ele era intencional e ativo para esse progresso do evangelho. Atos 21, versículos do 7 ao 14. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, ficamos com ele.
Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós, aqueles que viajavam com Paulo, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha a resposta do apóstolo Paulo. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Parece que você consegue ouvir o eco do apóstolo Paulo dizendo: Alegria, homens, alegria, o evangelho vai avançar. Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Os irmãos percebem essa intencionalidade do apóstolo Paulo, essa segurança dele, essa confiança no Senhor que ele tinha. Lá no capítulo 23, meus irmãos, versículo 11, depois de comparecer perante o Sinédrio, o Senhor apareceu a Paulo. E o Senhor disse a Paulo, o versículo 11 diz assim: E pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Nós, continuando lendo esse texto, nós encontramos que o apóstolo Paulo ele poderia ter sido solto. O rei Agripa disse isso a Festo, o governador daquela província, em Atos 26:30. E o apóstolo Paulo, como conhecedor da lei, um bom judeu e romano, muito provavelmente ele sabia que poderia realmente ser solto. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo apelou a César. Depois dessa visão, o apóstolo Paulo apelou a César, ou seja, ele pediu para ser, como cidadão romano, para ser julgado por César. Ele não somente esperou o que poderia acontecer, mas ele apelou a César para que pudesse ir a Roma, porque importava que ele testemunhasse em Roma também. Meus irmãos, imaginem a oportunidade de, por mais que em dor, por mais que em sofrimento, por mais que em lamento, você possa dizer a si mesmo: eu perdi essa chance de crescer profissionalmente. Eu perdi essa chance de ser promovido, de me realizar como profissional, né? Como alguém que poderia ser reconhecido neste mundo. Eu perdi essa chance e talvez eu não tenha novamente essa chance. Mas eu tenho certeza que dessa forma Cristo foi anunciado. Eu tenho certeza que por meio desse meu testemunho o Evangelho foi pregado. Ou então, imagine que você possa dizer: eu sei que eu estou sendo humilhado de uma forma que poucos poderiam suportar. Eu tenho recebido pancadas que ninguém quer receber. Mas eu sei que assim eu consigo ver que o Evangelho está sendo pregado assim por minha vida. Eu consigo ver o progresso, o avanço do Evangelho. E é nisso que eu me satisfaço. É nisso que eu me alegro. Ou ainda, imagine o privilégio de dizer, meu irmão, que você diz assim: por uma questão de tempo agora, eu deixei de fazer atividades que eu antes fazia e que gostava. Porque assim eu posso buscar mais ao Senhor. Porque assim eu posso me preparar e posso servir mais aos meus irmãos, ao meu Deus. E eu sei que por mais que eu seja apenas um pequenino, eu sei
que assim eu possa ser um instrumento para o avanço do Evangelho. Que privilégio é se regozijar, é se alegrar nisso, meus irmãos. Imaginem se nós buscássemos intencionalmente, ativamente, como o apóstolo Paulo, a alegria de ver o Evangelho progredindo nessa cidade, em Russas. Da mesma forma, meus irmãos, que nós buscamos muitas vezes a alegria de conquistarmos algumas coisas, de termos sucesso em algumas áreas, de sermos promovidos, de sermos reconhecidos, de crescermos. Você já pensou? Quando você se esforça para algumas coisas e você diz assim, valeu a pena me esforçar, porque agora eu alcancei aquilo que eu queria. Se essa busca por alegria estivesse totalmente voltada para o avanço do Evangelho, aqui mesmo, na nossa cidade, o que aconteceria, meus irmãos? Já pensou se o motor que nos move para buscar essa alegria fosse totalmente voltado para o avanço do Evangelho? O que faríamos? O que nós faríamos? Imagine aquela sensação tão boa quando você consegue comprar algo que você queria, né? Uma moto, consegue trocar de carro, e aí você olha para aquilo e diz assim, rapaz, valeu a pena. Eu me sacrifiquei. Eu renunciei muita coisa. Eu trabalhei mais, eu descansei menos, mas está aqui. Valeu a pena. Se da mesma forma nós nos alegrássemos e encontrássemos alegria, essa alegria com o avanço do Evangelho, meus irmãos, o que nós estaríamos dispostos a fazer? O reino de Deus, o Evangelho, vale muito mais que essas coisas, meus irmãos. O reino de Deus, ele avança por meio dos seus súditos. E nós devemos buscar a alegria de vermos o Evangelho avançando, Cristo sendo pregado àqueles que não o conhecem. A segunda fonte para a alegria constante do crente deve ser o progresso ou o avanço do Evangelho na igreja, em nossos irmãos. E como eu falei, meus irmãos, esse é o principal motivo do apóstolo Paulo para se alegrar nessa epístola. Ver o progresso da fé dos filipenses e mais, ser um instrumento desse progresso, ser um instrumento desse avanço dos filipenses. O apóstolo Paulo, ele consegue discernir aspectos da caminhada dos filipenses que demonstram esse crescimento. E então ele se alegra. Vamos abrir aqui alguns textos. Filipenses capítulo 1, versículos do 3 ao 6. Filipenses 1, versículos 3 a 6. O apóstolo Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. O apóstolo Paulo está aqui meditando sobre o que ele lembra dos filipenses, sobre as ações dos filipenses, sobre o que eles têm feito. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que Paulo faz suas súplicas com alegria? Porque ele consegue enxergar o crescimento dos filipenses, o avanço do Evangelho nos filipenses. E como ele consegue enxergar esse avanço dos filipenses? Por meio da cooperação deles para com o Evangelho. O apóstolo Paulo está examinando a vida dos filipenses e percebendo esse crescimento, percebendo essa frutificação. Em Filipenses 2:2, os irmãos não precisam abrir, o apóstolo Paulo diz que a sua alegria será completa ou será plenamente preenchida com o progresso dos filipenses no Evangelho. Essa é a mensagem em Filipenses 2:2. Em Filipenses 4:10, o apóstolo Paulo diz que alegrou-se sobremaneira, de forma extraordinária, com o cuidado constante dos filipenses para com ele.
e para com o progresso do Evangelho. As ações dos filipenses alegravam o apóstolo Paulo, e não porque ele era o beneficiado ali daquelas ações. O apóstolo Paulo explica isso em vários versículos. Ele não quer deixar de forma nenhuma dúvida sobre isso. Não é porque ele estava sendo beneficiado ali com aquelas ações, mas porque o apóstolo Paulo enxergava, por meio daquelas ações, o crescimento dos filipenses, o avanço do Evangelho nos filipenses. E nós tiramos duas lições importantes disso, meus irmãos, dessa verdade. A primeira é que nós precisamos de discernimento e nós precisamos estar atentos, vigilantes, para enxergar em nossos irmãos, e principalmente naqueles que estão sob nossa responsabilidade, nós precisamos enxergar aquilo que eles não estão vendo, aquilo que muitas vezes eles podem até estar escondendo, mesmo que sem intenção ou com intenção, mas que revela o que está em seus corações, que revela como está a caminhada cristã deles, que revela em que pé está o avanço do Evangelho nestes. Então, quando você liga, né, os olhos de águia para isso, buscando naqueles que estão sob sua responsabilidade e nos irmãos também, de uma forma geral, buscando ver essas marcas do crescimento, você começa a ficar mais atento a isso, a ser um instrumento do Senhor para a edificação dos irmãos. Por quê? Por que tal pessoa falou isso? Por que usou essa palavra? Será que isso significa algo? Claro que significa. Por que tal pessoa apresentou esse comportamento? Não é em vão. Por que tal pessoa não reagiu em certa situação? Por que meu filho não reagiu quando eu falei isso com ele? Nós precisamos entender que o avanço do Evangelho, o crescimento, o nosso coração, ele vai sim externalizar, vai dar sinais do que está acontecendo ali. E a segunda lição é que nós precisamos também reconhecer que Deus dá dons a alguns homens para que estes vejam coisas que nós não vemos em nós mesmos. E reconhecendo isso, e sabendo que esse é um dom de Deus para a edificação da igreja, nós precisamos nos submeter alegremente, regozijando no Senhor, ao pastoreio de tais homens. Mulheres aos seus maridos, filhos aos seus pais, membros da igreja aos seus pastores. Nós precisamos entender que o Senhor dá dons para a edificação da igreja. E um desses dons é o discernimento de enxergar aquilo que muitas vezes nós não enxergamos, mas que revelam muito sobre a nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele encontrava alegria ao enxergar estes sinais que mostravam o crescimento dos filipenses, que mostravam o amadurecimento dos filipenses. E não somente isso, o apóstolo Paulo se alegrava em ter o privilégio de ser um instrumento desse crescimento. No capítulo 1, versículo 25, após dizer que sempre se alegraria, né, ele diz: por isso eu me regozijo, sempre me regozijarei. E ele se alegraria porque ele sabia que ou pela vida, ou quer pela morte dele, Cristo seria engrandecido em seu corpo. E ele também sabia que ele podia estar confiante que por causa dos filipenses ele poderia ser mantido vivo para a edificação, para o progresso e gozo da fé dos filipenses. E aí no versículo 25 o apóstolo Paulo diz: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo da fé. E é por isso que ele se regozija, porque ele está confiante de que permanecerá para servir aos filipenses, para servir aqueles irmãos. Por isso mesmo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava disposto a morrer, se fosse necessário, para servir, para edificar
para o progresso, para o avanço do evangelho dos filipenses. Vamos ler Filipenses capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 18, para lembrarmos essa disposição do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Olha aqui o apóstolo Paulo dando as dicas para revelar o coração. Fazei tudo sem murmurações e contendas. Por quê? Porque as murmurações e contendas revelariam ali o coração, a busca por satisfação daqueles que faziam, que obedeciam com murmurações e contendas. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Me esforcei em quê, meus irmãos? No serviço aos filipenses. Na entrega da sua vida, se fosse necessário, para que os filipenses crescessem, fossem edificados, para o progresso e gozo da fé dos filipenses que ele relata no capítulo anterior. Versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ou seja, mesmo que eu morra para que vocês avancem no Evangelho, mesmo que eu morra para que aconteça o progresso da fé de vocês, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Não existe maior privilégio e maior fonte de alegria do que servir aos irmãos, do que servir à igreja do Senhor Jesus Cristo, para que cada membro do corpo cresça, amadureça, frutifique para o Senhor, crescendo como um só corpo. E nós devemos estar dispostos a entregar as nossas vidas, se for necessário. Meus irmãos, e aqui não tem história de clichê não, né? É muito fácil nós dizer, eu estou disposto a entregar a minha vida sem a possibilidade, muitas vezes, de que a sua vida seja colocada em risco. Mas entregar a vida, meus irmãos, embora para Paulo também significasse ser morto, e nós devemos estar dispostos a morrer pelo Evangelho, se for necessário, mas entregar a vida aqui, meus irmãos, é mortificar a carne. É considerar o outro como superior, como o apóstolo Paulo ensina no capítulo 2, no início do capítulo 2. É considerar as necessidades do irmão, as necessidades que você está vendo, superiores às suas próprias necessidades. Por isso Paulo diz que está disposto a entregar a sua vida. Porque isso aqui exige renúncia, exige generosidade, exige que o egoísmo, que é tão particular à nossa natureza caída, ele seja minado, mortificado, e Cristo seja visto na sua igreja. É por isso que Paulo diz que está disposto a entregar a sua vida se for necessário. Você acha que vai ser fácil, meu irmão, entregar a sua vida para a edificação do corpo de Cristo? Não será fácil. Você acha que você vai facilitar o serviço daquele que entrega, do seu irmão que entrega a sua vida para te edificar? Nós não facilitamos. Essa carne perversa não facilita de forma nenhuma. Mas não há outra opção para o crente, meus irmãos. O problema é que nós achamos que nós podemos escolher se serviremos ou não, se estaremos dispostos a edificar o corpo de Cristo ou não, mas não há opção. O crente, ele foi chamado para seguir a Cristo e para ajudar outros a seguir a Cristo, como fala o pastor Jonas Madureira. Seguir a Cristo
e ajudar outros a seguir a Cristo. Não dá para fazer um sem outro. Não dá para seguir a Cristo sem ajudar outros a seguirem a Cristo. Sem ser um instrumento a serviço do reino para a edificação dos crentes da igreja. Não há outra opção. Não há outra fonte de alegria para nós do que ver o Evangelho avançando em nossos irmãos, gerando frutos em nossos irmãos. E muitas vezes nós não desfrutamos dessa alegria e por isso não nos alegramos verdadeiramente. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, se nós lembrarmos desse texto que a gente acabou de ler, por isso o apóstolo Paulo, depois de levantar a possibilidade de repente, no dia do Senhor, ele ter trabalhado em vão, porque ele levanta essa possibilidade, mas logo em seguida ele diz, entretanto, ou seja, mesmo que eu morra nesse esforço, mesmo que exista alguma possibilidade de que eu morra e me esforçando eu tenha caminhado em vão, ainda assim eu estou disposto a entregar a minha vida para a edificação do corpo de Cristo, porque eu sei que não será inútil. Nós precisamos entender, meus irmãos, a nossa responsabilidade. Nós ouvimos isso constantemente. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por sermos lembrados. Mas nós precisamos entender com o coração isso. A responsabilidade que temos para com o corpo de Cristo. Essa responsabilidade não é de um, ou de dois, ou de três, mas é do corpo. O corpo cuida do corpo. Cada um recebeu dons da parte do Senhor para que aquilo que alguns não podem fazer, você faça. Para que o corpo seja edificado e para que Cristo seja glorificado por meio desses dons que Ele te deu. Não foi você que criou esses dons, por isso não tem mérito para você. É graça do Senhor. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Não existem desculpas quanto a isso, porque nós sabemos quem nós somos. Lembram da pregação do domingo? Nós somos cidadãos de outro mundo e não deste mundo. E nós precisamos nos lembrar disso. Precisamos buscar a alegria naquilo que nós aprendemos da nossa pátria. Buscarmos a alegria de acordo com o que a nossa pátria nos oferece. Devemos buscar a alegria de sermos instrumentos do Senhor para o progresso, para o avanço do Evangelho em nossos irmãos. A terceira fonte para a alegria constante do crente, ela deve ser o avanço do Evangelho nele mesmo. E aqui, meus irmãos, é um ponto interessantíssimo, assim, maravilhoso da parte de Deus a respeito da alegria cristã, do contentamento, do que significa, meus irmãos, estar alegre em Cristo. A relação em Filipenses, dessa alegria manifestada na vida do crente com o avanço do Evangelho, ela pode ser vista em 3 textos em Filipenses. Eu vou falar rapidamente sobre esses 3 textos, mas eu quero focar apenas em um deles. O primeiro texto está no capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 3 com uma ordem aos irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Então nós precisamos entender que aquilo que será lido naquele parágrafo está relacionado a esse alegrai-vos no Senhor. Os irmãos devem lembrar da nossa aula de hoje de manhã, né? Existe um contexto envolvendo todo aquele parágrafo. Então, logo em seguida, o apóstolo Paulo nos lembra, como nós vimos, né? Cuidado com aqueles que pregam a confiança na carne, porque nós não confiamos na carne, nós que somos a verdadeira circuncisão, nós confiamos em Cristo e nos gloriamos em Cristo, e nós vimos quando estudamos, quando refletimos esse versículo, que esse gloriar-se em Cristo significa também satisfazer-se em Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado com aqueles que ensinam confiança na carne, porque nós, que adoramos ao Senhor por meio do Espírito, nos gloriamos e nos satisfazemos em Cristo e não na carne. Nele, no Senhor, nós encontramos contentamento. E então é interessante observar que logo
depois desses versículos, do versículo 3, o apóstolo Paulo vai trazer o exemplo da sua vida. Quando ele foi abrindo mão e a ele foi sendo revelado a glória de Cristo, e ele foi percebendo que tudo aquilo que ele confiava como sendo bom para ele, como sendo da carne, né, como sendo algo de valor e que era da carne, ele considerou como perda. Por conta do conhecimento, da sublimidade, da superioridade, do imenso valor do conhecimento de Cristo Jesus, em satisfazer-se, em conhecer ao Senhor, em se relacionar com Ele, em ser conformado a Ele, mesmo que esse ser conformado fosse ser conformado em dor, ser conformado na morte de Cristo. O segundo texto é em Filipenses capítulo 4, versículos do 4 a 7, quando o apóstolo Paulo também inicia da mesma forma: alegrai-vos no Senhor. Só que agora ele dá duas ênfases, né? Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e aqui tira qualquer possibilidade de você dizer que não é sempre, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E ainda a segunda ênfase, porque ele repete: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, está apresentando que o fruto de obedecer essa ordem de alegrai-vos, né, de alegrarem-se no Senhor, é o testemunho de maturidade do crente diante dos homens, moderação, que ele fala aqui, né, quando o apóstolo Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, o resultado dessa alegria constante no Senhor é esse testemunho diante dos homens, moderação, de controle da situação, sabendo que o Senhor é quem controla tudo isso, e não os homens, e também o testemunho de maturidade diante de Deus, do Senhor. A confiança que destrói a ansiedade, aquilo que tira a paz. Tudo isso, ambos, vindo de um coração que é satisfeito no Senhor. É o contentamento no Senhor, a alegria no Senhor que vai gerar essa moderação, que vai gerar essa confiança no Senhor, que impede a ansiedade, que vai permitir que você seja moderado, que permita que você controle os impulsos dessa carne de reagir à ofensa, aquilo que esse mundo nos proporciona. E por isso também nos capacita a vencermos a ansiedade, como nós vimos, por meio do relacionamento com o Senhor. Mas o texto que eu quero ver com os irmãos, para finalizarmos essa revisão da alegria cristã em Filipenses, é Filipenses 4, do 11 ao 13. Nós lemos hoje na liturgia. Filipenses capítulo 4, versículos do 11 ao 13. O apóstolo Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, meus irmãos, expressa o contentamento cristão. Paulo aqui está explicando que essa sua alegria, que ele diz no versículo 10, alegrei-me sobremaneira, ela não está associada às circunstâncias, mas ao crescimento dos filipenses, aquilo que pode ser visto de amadurecimento dos filipenses, como ele explica lá no versículo 17, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me importa, o que realmente me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito. Mas antes de falar desse fruto que aumenta o crédito dos filipenses, ele nos ensina a fonte da sua alegria, a fonte da alegria cristã, que é o contentamento em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, seja em pobreza, seja em abundância, seja em sofrimento, em dor, em humilhação, nada disso podia roubar a alegria
de Paulo, mesmo que ele estivesse chorando dia após dia, ele sabia que tudo aquilo passaria. Ele confiava e conhecia o seu Senhor. Ele podia dizer que o meu Senhor está no controle de tudo isso. E eu tenho convicção de que a sua vontade é boa e que todas as coisas cooperam para o meu bem. O bem que o Senhor sabe que é bem. O contentamento, meus irmãos, o contentamento cristão é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Essa é uma definição dada lá no livro da Nancy Pearcey, né? Nancy Wilson, esposa do pastor Douglas Wilson, né? No livro Contentamento. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus, mesmo que muitas vezes nós não entendamos essa vontade. Mesmo que muitas vezes nós estejamos em meio ao sofrimento e às dores, mas confiando que a vontade do Senhor é boa e perfeita. Confiando que todas essas circunstâncias nos levarão ao bem que Ele preparou para nós. Contentamento, meus irmãos, não é tornar-se indiferente a tudo que acontece. Não é tornar-se aquele que não se importa com nada, que não tem emoções, que não se expressa com emoções. Contentamento não é isso, não é virar uma pedra de gelo inabalável, que aconteça o que acontecer, você não será ali movido para 1 centímetro para o lado, né? Como um robô, né? Como o pessoal às vezes define esse negócio do psicopata, né? Que não consegue ter emoções, né? Contentamento não é ser frio desse ponto, mas é confiança, é conhecimento, é relacionamento com o Senhor, é esperança, meus irmãos. Contentamento é esperança. Nós vimos no versículo 11 que contentamento é algo a ser aprendido. Versículo 11 o apóstolo Paulo diz. E o que é que ele diz aqui? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo parece ensinar sobre isso lá no capítulo 4, versículos 8 a 9, quando ele ensina a pensar no que é bom e a praticar o que é bom, para então descansar na paz de Deus. Para que então o contentamento que traz descanso possa ser usufruído, possa ser visto no crente. Além disso, meus irmãos, a falta de contentamento ou o descontentamento, que é pecado, leva a outros pecados. O não satisfazer-se em Deus, o não confiar em Deus, sempre levará a outros pecados. Por que Eva comeu o fruto da árvore que não podia comer? Por que os israelitas murmuravam e reclamavam no deserto? Porque não estavam satisfeitos com a vontade do Senhor que foi a eles revelada. E isso desencadeava uma série de outros pecados. A alegria, como nós vemos lá em Gálatas, que é um fruto do Espírito, é um fruto do Espírito e, como tal, ele precisa estar presente em nosso processo de santificação. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o crente, ele é alegre. E é claro, meus irmãos, essa alegria, ela não nos impede de chorar. Não nos impede de vivermos o luto e lamentarmos esse mundo tão mau. Mas essa alegria revela o contentamento que nós temos por sabermos que podemos confiar em nosso Deus. O Deus que cuida de todas as coisas para que a sua boa obra possa ser finalizada. Submeta-se, meu irmão, à vontade e aos propósitos de Deus. E seja grato a Ele. Observe o seu coração. Observe aquilo que te traz alegria, satisfação.
que seja o Senhor Jesus Cristo, que seja o avanço do reino, o reino que, quando for plenamente estabelecido, meus irmãos, acabará com todo e qualquer sofrimento, acabará com toda e qualquer angústia. Essa é a nossa esperança. O Senhor Jesus virá e não mais existirão ladrões da nossa alegria. O Senhor Jesus virá e então toda lágrima será enxugada. O Senhor Jesus virá e o sofrimento que nós temos nesse mundo, por não sermos desse mundo, será então acabado. Nós podemos confiar nisso. Eu gostaria de finalizar, de concluir essa mensagem, lendo com os irmãos um texto muito lindo das Escrituras, de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. O profeta Abacuque, nesse livro, ele queixa-se do Senhor, algo parecido com o que Jó fez. Ele se queixa do Senhor por conta dos babilônios, da violência deles e de quanto o povo sofreria nas mãos dos babilônios. E o Senhor responde a Abacuque. E entendendo a resposta do Senhor, Abacuque escreve um salmo, uma oração, um salmo de louvor ao Senhor. Nós vamos ler dos versículos 17 a 19. Olha o que o profeta Abacuque escreve. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Nós vivemos dias maus, meus irmãos, e nós não podemos esquecer da esperança que nos sustenta. Ainda que tudo ao nosso redor desmorone. O profeta Abacuque está falando sobre isso. Ainda que tudo em que nós podemos de alguma forma confiar, vá por água abaixo, ainda assim eu me alegrarei, porque a minha satisfação, a minha alegria, a minha confiança está no Senhor. Alegremo-nos no Senhor. Ele está conduzindo a sua obra, a sua boa obra. A dor, meu irmão, que você tem sentido, os sofrimentos que você tem passado, as angústias desse mundo, elas não se comparam ao que nós receberemos no grande dia do Senhor, ao que nós veremos. Não se comparam à alegria que nós temos hoje, já, de sermos feitos filhos de Deus, de estarmos na família de Deus, de não mais termos como inimigo a Deus, de não mais termos apontado para nós um sofrimento que jamais poderá ser tirado, que é a ira de Deus sobre aqueles que não o amam. Essa é a nossa esperança e nós não podemos nos esquecer disso. O Senhor virá. O Senhor nos tomará para Ele. E esse sofrimento, as circunstâncias desse mundo acabarão. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, Pai amado, a Tua igreja te louva e te agradece, Senhor, pela Tua palavra. Nós vivemos em um mundo mau, em dias tão maus. Nós ainda pecamos e te ofendemos, Senhor. Nós ainda cavamos buracos para nós mesmos. Nós ainda nos rebelamos frequentemente contra a Tua palavra e contra a Tua vontade, seguindo um coração que tantas vezes peca contra o Senhor. Mas nós confiamos no Senhor e não em nós mesmos. Nós confiamos que por meio de Cristo Jesus, o nosso Redentor, nós avançaremos
no Evangelho de Cristo, o Senhor completará a boa obra que foi iniciada em nós. O pecado não mais nos atormentará. O pecado que hoje não tem mais poder sobre nós, não mais nos atormentará. Nós confiamos no Senhor e te clamamos, Pai, que o Senhor nos mostre a verdadeira fonte da alegria que nós temos no Senhor. Que nós nos alegremos com o avanço do Teu reino, o avanço do Evangelho nesse mundo, com Cristo sendo proclamado a todos, com o avanço do Evangelho em nossos irmãos, cuidando, edificando uns aos outros, e com o avanço do Evangelho em nós, sendo revelado pela alegria que nós expressamos, pelo contentamento, mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos sofrimentos, mas confiando, alegrando-nos no Senhor. Em nome de Cristo, o Senhor nos ajude. Amém.